Alô, alô, meu amigo e minha amiga. Estamos diretamente do bairro João Winkler. Queria convidar as autoridades para sentar aqui na frente, para que o pessoal consiga... Tá o Davi Pinto, tá o vice-prefeito aqui, doutora Fernanda, vários vereadores estão aqui, Caleb, Arcego, Cremonini, então tá vários, né? Várias pessoas estão, olha aqui a quantidade de gente que está aqui, tudo para discutir o problema da água aqui no bairro João Winkler. Muito problema sério de água. E lembrando que aqui, né, gente, lembrando que aqui o problema é que tinha um poço, né? Retiraram o poço, né? E agora, aí que eu me refiro, né, meu amigo? Aí que eu me refiro, né? O bom é assim, ó, olha, todos os vereadores estão aí. Olha que legal, participação dos vereadores, participação importante nesse momento. E a comunidade está muito bem presente aqui, gente. É isso quando a comunidade se une, né, gente? Quando a comunidade se une para discutir uma coisa que está muito, muito ruim no seu local, né? Porque o problema é água. O problema é água, né? Tiraram um poço daqui e aí a casa resolveu assumir e não cumpre com o seu papel. O pessoal está muito chateado aqui, ó. E é bom que a presença de, né, pelo menos a grande maioria dos vereadores e o vice-prefeito. Pessoal, então vamos dar início à reunião. Vamos tentar manter a calma, um nível bom para a gente poder conversar e para que eles entendam a nossa situação, os problemas que a gente está passando aqui no bairro. Então, queria primeiramente agradecer ao vice-prefeito, ao legislativo, pessoal da Casan, todos que aqui estão presentes para ajudar-nos a resolver esse problema que vem acontecendo aqui. Então, pediram para mim começar, então quero passar alguns dos problemas que vem acontecendo, alguns relatos de pessoas que tem gente acamada por causa da falta de água, muitas vezes chega em casa, não tem como dar banho para as pessoas que estão acamadas, está faltando água para as tarefas domésticas, tem alunos que não estão chegando em casa, não tem uma água para banho, com esse calor, está bem complicado, muita gente não tem até condições de comprar uma água potável. Né? Então, para nós, fica bem difícil do jeito que está, falta de constância no abastecimento. Então, queria abrir primeiramente para o Biazu, se quiser falar alguma coisa, até para entender o que a comunidade está passando. Boa noite a todos. Boa noite. Quero cumprimentar inicialmente o Carlos, representante aqui da comunidade, do bairro João Winkler e das comunidades circunvizinhas. Quero cumprimentar aqui a todos os vereadores. O vice-presidente, está meio ruim aqui o microfone. Então, o vice-presidente da Câmara aqui, representando o presidente, o Caleb, futuramente, em poucos dias, também vai assumir a presidência da Câmara, o nosso vereador Arcego, a Fernanda, o Davi, o Vinícius, o Sidão, cumprimentar a Ivânia também aqui representando a Casan, cumprimentar os representantes da imprensa, enfim, a todos os presentes. De uma maneira bem objetiva, em nome do Poder Executivo Municipal, eu quero aqui expressar a minha solidariedade a esse problema que vocês estão enfrentando, ao vereador Luiz, vereador Serginho também, um grande líder aqui da comunidade. Por favor, Serginho, esteja aqui conosco. Senta aqui, ó. Senta aqui. Bem lembrado, Davi, obrigado. O Serginho também é um grande companheiro, um líder muito ativo aqui da nossa comunidade. E eu quero aqui, então, como eu estava dizendo para vocês, em nome da Prefeitura, me solidarizar com o problema que vocês estão enfrentando,
Todos nós sabemos que a água é um item básico para nós sobrevivermos. E só falar rapidamente para vocês, quando eu fui vereador, entre 2013 e 2016, nós tivemos uma luta bem grande com a Casan, porque naquela época, tinha uma polêmica em relação aos poços artesianos. Teve o poço artesiano lá do bairro La Salle, que havia uma ordem judicial para fechá-lo, e nós nos mobilizamos na Câmara de Vereadores com muitos líderes, inclusive chamamos lá representantes da Casan, e nós conseguimos reverter aquela decisão, e os poços artesianos então foram mantidos. E em 2021, quando eu e o prefeito Oscar assumimos a prefeitura, nós firmamos um pacto com a Casan e o Ministério Público, garantindo então o pleno funcionamento dos poços artesianos. Existe uma lei federal que assegura o direito ao abastecimento de água. E essa lei diz o seguinte, que a Casan, no caso aqui em Xanxerê, como ela é a terceirizada, ela tem a obrigação de garantir 100% do abastecimento de água. E se ela não o fizer, as famílias têm direito de captar água subterrânea, ou seja, perfurar em poços artesianos, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode ficar sem abastecimento de água. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui? Eu sou testemunha que nós estamos conversando há muito tempo com a Casan, a Ivânia está aqui, estamos encontrando grandes soluções. Nós sabemos que a nossa cidade está crescendo e a Casan também, ciente disso, está fazendo investimento significativo. Pelo que a Casan nos passou, e nós fizemos reuniões de maneira frequente lá na prefeitura, neste ano, a partir do segundo semestre, ela vai garantir de vez por todas 100% de abastecimento aqui no perímetro urbano, considerando que entrará em funcionamento a captação de água do rio Chapecozinho, uma obra que já está em andamento para solucionar de maneira definitiva o problema do abastecimento, não somente aqui de Xanxerê, como também em Xaxim, Cordilheira Alta e Chapecó, pois todos esses municípios enfrentam em algum momento do ano problema de falta de abastecimento de água. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho certeza absoluta que a Casan está sensível com o problema de vocês. Nós, enquanto Prefeitura Municipal, nós vamos conversar com a Casan, continuar conversando com a Casan, ver de que maneira que a gente pode contribuir para que esse problema seja sanado. Então, eu não quero aqui me estender, porque a Ivânia depois vai dar a posição técnica da Casan, mas o que eu asseguro para vocês é que aqui não tem ninguém um contra o outro. Nós temos que criar esse espírito. Para esse problema ser solucionado, a gente precisa entender que a Casan não é a nossa inimiga. A prefeitura também não é adversária de ninguém. A Câmara de Vereadores muito menos. E eu quero aqui parabenizar essa iniciativa dos vereadores de trazerem a questão para nós um grande debate e encontrarmos as soluções. Esse é o objetivo. Nós queremos sair daqui satisfeitos. Nós não queremos sair daqui mais decepcionados do que nós chegamos. Porque uma coisa é certa, ninguém que está aqui nesta mesa de honra é contra o abastecimento pleno de água, muito menos a Casan, que tem a responsabilidade direta para resolver esse problema. Então eu quero aqui passar para vocês que nós temos que criar esse espírito de unidade, de união, para nós encontrarmos uma solução. Eu tenho certeza absoluta que essa atuação conjunta entre os vereadores, os líderes da comunidade e a Casan, nós vamos encontrar a solução. Então, de parte da prefeitura, Ivânia, a gente manteve um diálogo aberto, transparente. A Casan está fazendo investimentos significativos aqui na nossa cidade, vai continuar fazendo, e eu tenho certeza absoluta que em breve nós vamos resolver esse problema definitivamente. Então, que a gente tenha um bom evento
e colocamos a prefeitura à disposição para intermediar e para ajudar a encontrar a solução para esse grave problema que vocês enfrentam. E repito, não é um problema só de vocês, é um problema meu, é um problema do prefeito, é um problema dos vereadores, é um problema da Casan, é um problema de toda a comunidade. E nós temos que conjuntamente, então, encontrar a solução, e nós vamos encontrar, podem ter certeza. Muito obrigado. Normalmente esqueci de comentar que depois a gente vai abrir para todo mundo fazer as perguntas, e porque a gente quer mesmo uma solução. A gente sabe que problema sempre vai ter, só que pensando assim, é inadmissível uma empresa como a Casan, que tem uma clientela certa já, formada há anos no mercado, e que não consiga dar um trabalho com excelência. Né? Então, acho que a gente pensa, né, porque a gente vem conversando, isso aí não partiu de uma pessoa só. Eu estou aqui representando o apoio pessoal do bairro que me pediu para subir, para vir aqui, para conversar, porque está difícil, está bem difícil. Então a gente também quer uma data, uma solução o mais rápida possível, porque foi desativado e a gente não tinha um problema de água aqui, né? Então o problema veio há pouco tempo, de certo tempo para cá, e está se cada vez piorando, mês a mês, cada vez pior. Né? Boa noite a todos, boa noite, Carlos. Quero, em especial, cumprimentar nosso vice-prefeito, Vinícius Jesus, aos meus colegas e colegas vereadoras que estão aqui esta noite, Ivânia da Casan, Serginho, um grande líder aqui desta comunidade, sempre um guerreiro, lutando por muitos anos, né, Serginho, por essa comunidade. Quero cumprimentar de uma forma especial a cada um de vocês que estão esta noite. A imprensa está aqui mostrando essa reunião, onde tenho certeza que vai sair bons frutos aqui. Sempre fui um vereador muito atuante nessa área da Casan. Logo que nós nos elegemos lá atrás, logo após as eleições, eu, o vice-prefeito Adriano de Jesus e o Davi, nós fomos até a Casan, porque já tínhamos reclamações, já tínhamos reivindicações, olhar sobre os investimentos. Quero dizer que nós estamos falando, estamos dialogando, estamos sim, sempre reivindicando, e a Ivânia sempre nos atendeu, pode ser 9, 10 horas da noite, ela sempre respondeu, mas só que chegou um momento, né, onde nesse momento para vocês aqui se tornou um pouco escasso você chegar, trabalhar o dia todo, como vários de vocês já trouxeram, me mandaram mensagem dizendo: eu trabalhei o dia todo, cheguei em casa e não tem água, nem para mim tomar um banho, ou para mim lavar. Falei isso em tribuna. Quero então aqui, em nome do Poder Legislativo, nos colocar à disposição, como o Jesus falou que nós estamos aqui para encontrar a solução. Tenho certeza que a Ivânia vem trazer soluções plausíveis para nós. Quero dizer que a Câmara de Vereadores é parceira de vocês, o Executivo é parceiro de vocês. Nós estamos aqui porque sabemos que vocês precisam de uma resposta, e nós, como fiscalizadores de vocês, como eleitos para fazer isso, reivindicar melhorias e trazer o melhor sempre para a população, pode ter certeza que essa Câmara de Vereadores jamais vai discutir, sempre vai estar do lado de vocês para trazer notícias boas e conquistas também. Então, quero aqui me colocar mais uma vez em nome do Legislativo, em nome do presidente Saiba, que não pôde estar aqui esta noite, mas dizer para vocês que nós somos parceiros sim, e eu tenho certeza que no sair dessa reunião aqui, nós vamos ter coisas boas que vai melhorar. Obrigado a todos. Corrigindo, quando eu falei da Casan, não aquele sorte que eu cheguei, a gente sabe do problema estadual que tem na Casan, né? Então, queria. Então, boa noite, eu me chamo Ivânia, eu acredito que muitas pessoas aqui não me conhecem, porque eu não sou daqui, eu moro aqui há cerca de 6, 7 anos,
Trabalho na Casam há mais de 12 anos, mas na agência estou há um pouco mais de 2 anos. Gostaria de cumprimentar o vice-prefeito, agradecer a parceria e a ajuda e o diálogo que nós sempre temos com o prefeito do Rio, isso é muito importante, tem sido de extrema valia para o serviço que nós fizemos em Xerém. A Câmara de Vereadores, parabenizar pela união e pela mobilização para ajudar a comunidade e parabenizar também a comunidade, porque uma união como a que a gente está vendo aqui é uma coisa que é difícil hoje em dia, porque o meu bairro é muito complicado conseguir unir as pessoas aqui. E isso é bem importante. É importante para vocês e é importante para que a Casam consiga também fazer melhorias na cidade. Eu sempre digo para as pessoas que nós precisamos dar reclamação das pessoas, para que a gente consiga investimentos, para que a gente saiba onde está o problema, para que assim a gente consiga fazer alguma coisa para resolver. Isso não significa que é fácil, isso não significa que é de uma semana para outra. As coisas elas demoram muito mais do que a gente gostaria, mas elas acontecem. Quando eu cheguei aqui em Xerém, nós tínhamos uma situação muito mais crítica do que nós temos hoje. Talvez não para o bairro de vocês, mas no centro, o bairro Veneza, o bairro Bortolão, o Bagatini, nós tínhamos muita qualidade. Nós fomos atrás do investimento, contamos com a ajuda da prefeitura, nós conseguimos perfurar 2 poços. Hoje, muito raramente falta água, quando tem algum problema que ocorre nesses bairros, então nós tivemos uma melhoria muito significativa. Mas isso vem da reclamação da população, isso vem das demandas que a população traz até a Casam. No entanto, tem um porém. E eu falo de coração aberto para vocês mesmos, porque nós estamos lá na agência todos os dias, nós recebemos muitas pessoas e nós recebemos os mais variados tipos de pessoas. Aquelas que sabem explicar a situação, que entendem a situação, que vão lá, e eu não tiro de maneira alguma o direito de todo mundo se revoltar quando tem algum problema de abastecimento de água, porque é essencial e não tem como viver sem uma casa sem água, a gente não faz nada, né? Mas, por outro lado, é muito importante para nós, para conseguir entender o que está acontecendo com o sistema, que sempre seja dita a verdade, que seja esclarecida a situação como ela está acontecendo. O que acontece? O sistema ele é dinâmico, tá? Nós temos a rede que é abastecida por um reservatório, que é abastecida por outro, e entender isso pode parecer muito simples, mas só quem está lá no dia a dia sabe como funciona o sistema de abastecimento de água. Não é tão simples assim. Tem particularidades que são importantes e quando a gente sabe que o abastecimento está normalizado no bairro, não tem problema, e chega as pessoas lá e dizem, olha, são 3 dias sem água. E a gente fica assim, tá, hoje à tarde faltou água, sim, nós tivemos que fechar por um conserto de rede, por alguma situação em particular. Mas nos outros dias não era para estar faltando. E aí a pessoa diz, não, mas eu estou 3 dias sem água. Assim, eu peço de coração mesmo, sejam sinceros, falem a verdade, porque se realmente estava 3 dias sem água e para nós o sistema estava funcionando, nós temos algum problema. E se esse problema não existe, nós vamos perder um tempão, talvez, telefonando rede de madrugada, procurando um problema que talvez nem existe, porque a pessoa está exagerando no sentido de tentar buscar uma solução mais rápida. Mas não é dessa forma, tá? Por outro lado, eu entendo que teve alguns problemas em particular nos últimos 2 meses que prejudicou bastante vocês aqui em São João Vitor. E eu quero explicar cada um deles, para que a situação fique realmente clara. Porque assim, uma coisa que eu sempre digo para todo mundo na agência, seja para o pessoal do atendimento, seja para o pessoal da manutenção, para os terceirizados que estão trabalhando, não precisa dar desculpa para ninguém. Fale a verdade, nós temos problemas e as pessoas sabem que existem problemas a serem resolvidos. Nós não queremos dar desculpa a essa pessoa, inventar historinha, isso não acontece. Se nós temos um problema
seja ele qual for, seja o vazamento, seja o alto consumo por reservatório não deu conta do abastecimento como deveria, não importa, é para falar a verdade. As pessoas pagam pelo serviço, elas têm o direito de saber o que está acontecendo. Circulou muitas falas a respeito do reservatório que foi desativado aqui no João Vitor. É bom que o prefeito esteja aqui e o Xerê está crescendo, como o prefeito mesmo falou, e nós vamos ter a ampliação do aeroporto. Com isso, aqueles terrenos que são da Casão, onde estava instalado o reservatório, eles vão ser utilizados. Então, houve um acordo da prefeitura, houve exceção desses terrenos, por troca de outros, onde foram perfurados os poços, onde vai ser instalado mais um reservatório. E isso é ótimo, nós temos que ver com bons olhos. Mas, infelizmente, em toda obra, em toda a expansão que existe numa cidade, existe também os contras. E sempre alguém vai ter que pagar em alguma situação. Quando nós desativamos esse reservatório, que foi em outubro do ano passado, especificamente no dia 25 de outubro, nós tivemos que remodelar todo o abastecimento do bairro de João Vitor. Porque antes, o que acontecia? A água vinha da ETA, entrava no reservatório que fica próximo da polícia e era recalcada no reservatório que descia. Com isso, vocês raramente tinham falta de água, não é verdade? O que aconteceu? Nós desativamos esse reservatório, tivemos que remodelar todo o abastecimento, fazer a interligação de redes ali e trocar todas as culpas por embaixo no reservatório próximo da polícia, para conseguir abastecer vocês. Mas existe uma diferença bem significativa de altura do reservatório mais alto do loteamento Santos Dumont. Com isso, se nós colocarmos muita pressão na bomba lá embaixo, as pessoas que moram nos locais mais baixos vão ser prejudicadas. Então, nós temos que manter um equilíbrio para conseguir abastecer todo mundo e para conseguir não explodir todo o loteamento mais baixo. Porém, o que nós percebemos? Quando o reservatório está cheio, até uns 70%, 65% funciona perfeitamente. Quando o reservatório baixa de 65%, 60%, começa a faltar água em alguns lugares. Então aí nós temos um grande problema, porque nós temos água, mas alguns lugares vão acabar ficando sem abastecimento em alguns momentos, porque o consumo aumentou e o reservatório baixou nos 65%, o que não é muito, porque convenhamos, ele está quase cheio. Então, o que a Casam está fazendo para melhorar isso? Vocês já devem ter visto que tem um novo reservatório instalado lá, aquele de aço inox. Esse reservatório ele vai servir de apoio para tentar manter estável o nível desse reservatório que está abastecendo vocês. Esperamos que com isso melhore e não falte mais água dessa forma, porque vai dobrar o abastecimento. O reservatório de concreto que existe lá hoje é de 50 metros cúbicos, o de inox é de 300. Então, vai dar conta e vai manter. Dito isso, nós temos os eventos que aconteceram, que eu acredito que foi o que motivou tudo isso, que realmente foram situações bem complicadas que nós enfrentamos. E como eu disse, eu fico muito feliz de poder vir aqui explicar para vocês o que aconteceu. Porque o fato de vocês saberem, eu acho que já é meio caminho andado para vocês entenderem, para entender que nós estamos buscando soluções e que nada acontece porque nós estamos lá de braços cruzados, porque nós não temos empatia com o povo, porque nós não queremos trabalhar. Não existe situação pior do que nós chegarmos de manhã para trabalhar e ter um local desabastecido. Isso é terrível. Isso muda completamente toda a nossa rotina de trabalho. Nós temos que sair procurando qual é o problema, e isso é difícil. Nem sempre é tão simples quanto parece. Então, nós sempre queremos que todo mundo esteja recebendo água, que
pense muito antes de dizer que nós não estamos nem aí com a população, que nós não nos importamos com isso, porque sim, a gente se importa e a gente quer que as coisas funcionem. Na última semana de janeiro, nós tivemos uma situação que é um dos maiores medos de todo mundo que trabalha com abastecimento de água, que é o tal do vazamento oculto, que é o que as pessoas mais brigam com nós, que elas dizem que não existe. E o que acontece? Dependendo de onde está a população de água, o vazamento nem sempre aparece na superfície. Inclusive, algumas pessoas que foram até a agência, eu mostrei as fotos do nosso serviço e realmente não aparece, porque a água acaba voltando no final e não se vê. O que a gente precisa fazer daí? O pessoal que conhece ele está. Oi? O pessoal que sabe onde estão as nossas redes, onde passa a rede, precisa ir geofonar. Isso é feito com um equipamento que detecta o barulho do vazamento. Só que isso é um serviço que precisa ser feito quando não tem interferência de barulho. Nós passamos mais de uma madrugada geofonando todas as redes para conseguir encontrar vazamento. E aí, conseguimos achar o vazamento que estava comprometendo o abastecimento aqui na última semana de janeiro, ali na Rua Maranhão. Foi feito o conserto, e aí o abastecimento, ok, voltou ao normal no dia, mas no sábado começou a vir reclamação de falta d'água. E aí, nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo, o reservatório estava cheio, tinha água, como é que assim? De novo, mais uma vez, aí nós fomos ao reservatório e a gente descobriu, nós não tínhamos sido avisados, que a Bicel tinha feito o desligamento da energia ali para fazer uma melhoria da rede. Então, depois que a Bicel ficou, voltou ao abastecimento. Então, vocês tiveram problemas de abastecimento durante a semana, e no sábado, que é um dia crítico, porque na sexta-feira e no sábado o consumo ele triplica na cidade, e é um aumento bem significativo, e aí vocês ficaram sem água novamente. Certo, mas como tinha água no reservatório, voltou a energia, voltou ao abastecimento. Aí, o próximo episódio foi entre os dias 10 e 11 de fevereiro. Isso é uma coisa bem comum que acontece e, de forma alguma, a gente culpa as pessoas por isso, ou qualquer empresa. Isso, todos que vão fazer alguma perfuração, alguma coisa, alguma obra, está sujeito a acontecer. Foi rompida uma rede de arrasando por terceiros, e até nos avisarem, até a gente conseguir fazer o fechamento lá da rede, e isso a gente busca sempre fazer o quanto antes, e justamente para evitar problemas, o reservatório praticamente seguro. Realizamos o conserto e o reservatório estava demorando para voltar ao nível normal. Só que era um dia que tinha sol, era calor, então o consumo estava alto. Mas, para garantir que nós não tínhamos nenhum problema, nós fomos novamente geofonar todas as redes ali na região do Hospital Branco, para garantir que nós não tínhamos outro vazamento. Encontramos um, mas que não era um vazamento muito grande, mas realizamos um conserto e, por isso, o abastecimento de vocês, que era para ser voltado na madrugada, ficou a bomba desligada, o pessoal conseguiu geofonar, e no dia posterior de manhã foi ligado o que aconteceu. Aquela história de que o reservatório baixa de 65% a causa de todo o abastecimento em alguns lugares. Então, o último episódio que teve foi no domingo, dia 30, e também foi devido ao desligamento de energia até o meio-dia por parte do excesso, à tarde tudo voltou ao normal e a água voltou para você.
Eu não sei se vocês vão ter mais um questionamento, mas depois será aberto para perguntas. Eu só gostaria de finalizar a minha fala antes disso, porque existe uma coisa que é bem importante de falar e que a Carol pede sempre muito para todo mundo, e que de forma alguma é uma muleta da Carol, que é a caixa d'água. Toda casa precisa ter um armazenamento de água. O sistema de abastecimento ele é dinâmico, problemas vão ocorrer, vai ter problema de rompimento de rede. E não é porque a rede está velha, é porque existe muita diferença de pressão. Passa máquina, passa caminhão pesado, enfim, por diversas situações, vai haver rompimento de rede. Não tem como isso não acontecer em qualquer sistema de abastecimento de água. Vão haver paradas para melhorias, enfim. Então, cada lugar tem que ter pelo menos uma caixa d'água para ser abastecer 24 horas. E eu sei que existem situações em que isso é difícil, mas quem puder, dificilmente vai ficar sem água. Porque raras são as vezes em que o abastecimento ele fica por mais de 24 horas parado. Outra situação que eu gostaria de frisar, que nos ajuda muito, é que vocês tenham um aplicativo da Casa no celular e que utilizem os canais digitais. Através do aplicativo, nós conseguimos sempre avisar quando há falta de água em algum local. Isso evita que vocês tenham que se mobilizar, ir até a gente, ligar, fazer qualquer coisa, porque no aplicativo nós abrimos o aviso e vocês recebem uma notificação. Então vocês vão saber que hora que vai voltar o abastecimento normal, e isso auxilia, tá? Através do aplicativo vocês conseguem fazer vários outros serviços também, como ver faturas, abrir serviço de conselho de cavalete ou informar algum vazamento. Quanto aos investimentos que a Casa está fazendo, eu acho que é bem significativo, tá? Desde 2024 até agora, os investimentos que a Casa já ultrapassam os 13 milhões. Nós estamos, infelizmente, algumas pessoas dizem que nós estamos entregando a cidade, fazendo buraco, mas não tem outra forma de melhorar o abastecimento a não ser fazendo isso. Nós estamos instalando mais de 18 quilômetros de rede de abastecimento nova. Essa população ela vai mais do que dobrar o tamanho dessas redes. E rede de abastecimento também é reservatório. Então, isso vai melhorar muito o abastecimento da cidade. E, além disso, a promessa que nós temos é que até o final do ano, no máximo início do ano que vem, o Chapecozinho vai abastecer a Jangerê. Com isso, nós teremos um abastecimento constante e a falta de água não vai mais acontecer porque a reservação vai ser muito maior. Então, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Nós estamos sempre à disposição. Eu gosto muito que as pessoas vão até a agência, que conversem, que busquem entender o que está acontecendo. E como eu disse, as reclamações de vocês são importantes para nós. Mas a gente gosta também que as pessoas entendam o nosso lado e sejam respeitosos, porque muitas vezes nós realmente somos ofendidos. E a equipe, como toda pessoa, nós somos humanos, nós somos máquinas, nós precisamos também ser entendidos, nós precisamos ter motivação para trabalhar, sabe? E é bem triste quando a gente chega para trabalhar e está todo mundo comentando, olha, a gente faz tudo que a gente pode. Tem gente que às vezes está chovendo, tem que sair de casa de madrugada para ir lá na barragem de Matriz. Tem que ficar até 1 da manhã do sábado fazendo conserto de rede, porque nós não podemos deixar, porque isso vai comprometer o abastecimento. Então, a equipe da Casa de Jangerê trabalha efetivamente para manter o abastecimento sempre em melhores condições possíveis. Mas nem sempre esse trabalho é visto. Então, às vezes, quando nós abrimos as redes sociais, a gente vê ofensas que são direcionadas às pessoas, isso dói. Porque nós somos humanos, sim. Não é que a gente leva isso para o lado pessoal. A gente tem sentimentos e a gente também gostaria que fosse diferente, mas nem tudo está uma sobrando. Mas o que depender da gente, eu tenho certeza que nós nos empenhamos ao máximo para fazer o melhor.
Fecharam o poço. Porque eu moro num lugar bem baixo. Sempre, olha, falta água assim, aqui embaixo do quarto, não pode ficar por aí em cima. O pessoal tudo deve, por que não coloca um depósito em cima? Existem planos para que, como está aumentando bastante, inclusive os loteamentos aqui em cima, existem planos para que futuramente seja instalado mais um reservatório aqui. Mas como aquele que já estava instalado lá embaixo, para ser instalado ali junto com aquele da Polícia Militar, já tinha projeto, já tinha contrato, tudo ficou aquele ali. Nós acreditamos que quando tiver esse reservatório, nós não vamos mais ter problema, porque, como eu falei, o volume vai ser dobrado, então vai sempre conseguir manter o nível mais constante do reservatório. Mas sim, nós não descartamos essa possibilidade de instalar mais um aqui em cima. Então, ele já está instalado, já tem a base, falta fazer a finalização por parte da empresa e interligar os dois reservatórios. Mais ou menos uns 5 a 6 meses. Eu acredito que não leva tudo isso, mas é mais ou menos o que nós temos. Porque nem você falou, o padre do Santo Banco estourou o plano lá, o padre já fez que todo mundo pagou para poder água que era lá embaixo. Daí até você for lá embaixo, até isso aqui em cima, quantas horas? É uma reivindicação que nós... Se tem um depósito em cima, faltou lá embaixo que não vai levantar a pessoa. Isso, para nós conseguirmos instalar mais um reservatório aqui em cima, nós dependemos de ter um terreno para isso, tá? Então é uma coisa que a gente pode discutir, nós podemos buscar mais investimento por sua reservação para conseguir atender essa solicitação, sim. Inclusive isso já foi pensado, mas por hora não existe nada concreto em relação a isso, tá? Ou seja, não comprou o terreno. Nós lá em cima, igual no caso, não pode aumentar mais, nós vamos ficar com bocado, porque a gente não consegue lavar nem lá fora. Como eu falei, a situação que nós temos agora é essa, não adianta falar de inventar história. Não, não estamos inventando história dos moradores desses está de fora. Eu estou falando para você que não adianta eu inventar história, porque a situação será outra. O que nós temos agora é isso. No entanto, desde que nada aconteça, o abastecimento deve se manter. Mas só que ultimamente não está, gente. Tá Mas só que assim, o que mesmo falou assim, se criar muita força, só encanamento lá abaixo. Só que daí não chega água lá em cima. Para nós, esses não estão sem água. Porque você não pode ligar com força para não instalar embaixo. Tem nosso como sem água lá em cima. Desde que vocês fecharam ali, infelizmente, eu nasci e cresci em Israel. Infelizmente, desde que vocês fecharam, não tem nada. Eu morando aqui em Israel. Nós não precisamos de um jeito, não tem água pela O pessoal está indignado que tem uma região que tem água e outra não tem, né? Eles fecham para a água não vir com muita pressão para cima e aí não fica sem água, né? É uma alegação que eles estão fazendo aqui, talvez você não esteja escutando, eu estou explicando para vocês. A água não sobe. Pessoal, só para contribuir aqui e para, como eu disse lá no início, para a gente sair daqui com soluções, para que de fato vocês tenham uma segurança maior, a vereadora Fernanda já me colocaram aqui, e pela explanação da Ivânia, nós só temos um caminho agora para retomarmos esse abastecimento, pelo menos em níveis normais, que é esse reservatório que a Ivânia acabou de falar, ali junto à Polícia Militar. Um outro reservatório só será necessário se porventura com esse que já está sendo instalado não resolver o problema, porque aí é uma questão até legal, isso está na concessão
concessão e a Casan sabe disso e todos nós sabemos, que ela é obrigada a garantir o abastecimento. E ela vai fazer o investimento que tem que fazer porque está no contrato e a prefeitura também vai cobrar. E a Ivânia e a Casan nunca se negaram a fazer. Tanto é verdade que esse novo reservatório, ele nasceu fruto desse diálogo. Então o que eu peço aqui, Ivânia, e que é uma coisa que ficou muito claro, é que se a gente pudesse antecipar esse prazo. Como o reservatório já está sendo instalado lá, ao invés de demorar esses 5, 6 meses, considerando que é uma situação emergencial, e que em alguns casos as pessoas ficam por muito tempo sem água, você teria como nós gestionarmos o vereador Serginho, para que a Casan antecipe esses 5, 6 meses, para não demorar tanto tempo, porque senão, pessoal, nós vamos ter de novo esse problema. Só uma questão que o senhor falou ali, foi feito o programa que vem para desativar a caixa d'água em cima. A caixa d'água aqui do bairro foi desativada ali em cima, certo? O senhor falou ali que foi feita uma reunião. Foi feita uma reunião com quem? Na verdade, então assim, só porque não tem problema. O bairro aqui, ele está em crescimento. Tem o Santo Dumont, tem o Zambiado, tem o bairro do Minca, tem o bairro, aquele loteamento do aeroporto, vai ter mais um loteamento para baixo aqui, e futuramente vai ter outro loteamento, para que essa caixa d'água vai suportar todo esse... A Ivânia falou agora que sim. Tudo bem, beleza. A falta de água, falou ali por causa da falta de energia, certo? Não teria como pôr então um gerador para quando faltar energia, não faltar água para nós? Mais uma questão, quando falta água, os relógios aqui é novoso. Eu não gasto água, beleza? Mas deu para pagar o ar? De novembro para cá, a minha conta da água subiu lá em cima. E eu tenho cisterna, tenho tudo, eu nunca gastei mais de R$60. Agora eu estou pagando 90, 100, 140 reais. Boas as colocações, já vou passar para a Ivânia. Em relação ao mar, né? A gente tem por parte, né? Para a gente tentar esse objetivo. Ivânia, eu te peço aqui, em nome até dos vereadores, se tem como a gente tentar antecipar para que comece a entrar em operação esse novo reservatório o quanto antes, para a gente tentar reduzir esse prazo aí de 5, 6 meses. As outras indagações que o amigo fez lá, daí eu passo para você responder. Também queria fazer uma situação. A Casan, ela é terceirizada ou é do governo? A Casan, ela é pública. É pública, é do governo estadual. Isso. Então por que só a Ivânia tem que estar correndo atrás dos vereadores, vice-prefeito, prefeito? Não pode ir até o vereador e dar lá, tem um problema assim, por que só a Ivânia tem que ver o que vai fazer, o que não vai fazer? É estadual, é pública. Não é privatizada, não é terceirizada. Por que só ela tem que... Não é só ela, todos nós estamos cobrando da Casan. É que a questão é a seguinte, os investimentos eles demandam tempo para fazer. Aquela obra do Rio Chapecozinho é uma demanda que saiu daqui e foi para o governo do estado. É um investimento de mais de R$500 bilhão de reais, só que é uma obra que demora 3, 4 anos para ser executada. Os investimentos estão, vocês viram o centro, vocês viram quem está na cidade, toda a rede que a Casan está construindo, os investimentos estão acontecendo. Esse novo reservatório também é fruto disso, só que nesse meio tempo vão surgindo alguns problemas e eles que têm aqui, só para colocar para vocês, a concessão, o município repassou para a Casan. Quem faz os investimentos, define como fazer, é a Casan. A prefeitura cobra o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui justamente para, junto com vocês, cobrar a Casan. É isso que nós estamos fazendo. Daí assim, todo mês nós pagamos água. Daí não tem, quem não paga a porta. E daí a porta vai precisar de água, não tem. Então eu acho que todo o setor público, toda a Casan também, vai chegar assim que deviam ter agilizar esse problema para nós. Porque quando falta água, meu Deus do céu, vamos ficar fedendo sovaco e até quando? Nós queremos saber se vai ser feito, também nós queremos água, você vai estar dando água que nós gastamos. É isso o problema. É, tá certo. Se não tivesse
falta tem que pagar o vento. Tem que caixa d'água, tem que limpar o barro que depois quando falta. Já não quer brigar. Mas põe no nosso lugar. Um dia falta água, vai vir tal hora. Nós estamos esperando aquela hora. Vamos lavar o pé. Água falta. Meia-noite esperando que não foi. Antes de fechar ali, solucionava o problema lá. Solucionava o problema, depois fechar ali. Agora, dá o problema lá e nós vamos pior. O pessoal está falando, cada um faz lá aqui, fica difícil. Fica difícil. E a gente tenta levar para vocês aí, mas fica difícil, porque cada um... Foi uma decisão técnica daí da fecharam o reservatório e aí eles entendi, está fechado o reservatório. Acho super importante as colocações. Tá, o que acontece? Quando a desativação do reservatório, nos foi solicitado para que fosse feito o quanto antes. Inclusive, nós tivemos que agilizar bastante as coisas para que isso acontecesse. Foi uma solicitação feita pela Prefeitura, Leandro, para que isso fosse feito logo, porque ia precisar ser usado esses terrenos. Então, não foi um planejamento da Casan, tá? E de forma alguma eu estou culpabilizando a Prefeitura, não é isso. É que a gente entende que existe uma assinatura de contrato, que a gente tem a disponibilidade para que consiga dar andamento nas coisas. Quanto à reativação, isso é uma coisa que nós temos que tratar, porque existem situações em termos jurídicos e várias situações que têm que ser feitas. Não consigo dar uma resposta quanto a isso agora. Os questionamentos. Quanto a adiantar a instalação do reservatório lá embaixo. Eu espero que dessa reunião a gente tenha um documento formal que nos seja entregue para que a gente consiga fazer isso. Como eu falei, as demandas da população, as reclamações de vocês, desde que elas sejam bem justificadas, elas nos ajudam a melhorar o abastecimento através de soluções. Então, através desse documento, nós conseguimos justificar essa demanda que existe aí em Jurerê. Qual era o outro questionamento sobre o ar, né? Então, eu já questionei várias pessoas na Casan, questionei dinheiro, porque isso é uma reclamação constante que nós temos. O que existe, e já foram feitos estudos em relação a isso, que eu busquei tentar entender, é que isso não acontece, porque o ar, por mais que o relógio esteja girando, ele vai, quando a água voltar, vai sugar, não vai mover a marcação. Se vocês fizerem um teste, O pessoal está rindo aqui, cara. façam um teste, tirar uma foto. Começou a faltar água, vão lá e tirem foto do hidrômetro e vejam se depois, quando retornar a água, houve mudança nos números pretos. Nos números pretos, que é esse que é a leitura de vocês. Okay? Porque a orientação que nós temos e as pessoas que trabalham com isso, inclusive todos os hidrômetros, eles são aferidos pelo IMET. A Casa não pode instalar hidrômetro que não tem aprovação do IMET. Ele é para marcar a passagem de água, ele é para girar com o peso da água passando. Então isso é uma coisa que não deve acontecer. Mas, se alguém tiver alguma situação em específico, vão até a agência e cada situação ela vai ser verificada. Nós temos várias situações em que a gente consegue dar desconto na fatura, seja porque ocorreu algum vazamento, seja por aferição do hidrômetro que está com algum problema. Então, sempre que vocês tiverem alguma situação assim, registrem, tenham provas em mãos e vão até a agência para a gente resolver caso a caso. Sônia, no caso agora, depois dessa reunião nós estamos fazendo agora. Vai continuar até quando esse programa?
como eu falei, hoje alguém teve falta d'água? Mas não é hoje, né? Mas e nos outros dias? Hoje teve falta d'água? Então, hoje o reservatório se manteve em 80%. Eu acompanhei durante todo o dia o nível do reservatório. Se manter assim, vocês não têm falta d'água. Mas aí não sabe que não está. É como eu falei, nós precisamos instalar outro reservatório para conseguir manter o nível desse reservatório numa taxa de maior que 65%. Posso fazer um questionamento? Quanto ao gerador, outro questionamento, né? Isso são situações bem específicas, tá? Nós temos gerador que está em fase de finalização de um contrato novo da Casan, foi instalado lá na estação de captação de água embaixo, e nós temos um gerador novo também na ETA, que também está em fase de finalização de instalação, porque a Casan tinha um contrato com outra empresa, enfim, agora entrou uma nova empresa para instalar. Isso garante que, se faltar energia por um determinado tempo, nós teremos abastecimento. O que acontece? A Casan tem muitas estações de recalque na cidade. Nós não temos como colocar um gerador em cada uma. O investimento que nós faríamos nisso, a gente consegue fazer investimentos que melhoram o abastecimento da cidade como um todo. Por isso é importante que cada unidade tenha a sua reservação também. É uma via de mão dupla, nós não podemos negar isso, entende? A Casan precisa fazer a parte dela, manter o abastecimento mais constante possível, mas cada unidade também precisa ter a sua reservação por pelo menos 24 horas. Ali o tanque que foi colocado ali no bairro Castelo Branco ali, foi só para abastecer o João. Ele vai servir de apoio para o outro reservatório que está abastecendo agora o João Vinter. Nós temos 350 metros cúbicos e aquele novo de inox é mais 300. E por que o governo instalaram lá a Casan adquiriu um terreno aqui em cima, aqui no alto, aqui aqui mais alto aqui, e não colocou uma caixa d'água ali? Então, como eu falei, isso era um projeto que já existia antes mesmo de eu chegar aqui em Xixerê, e não tem como mudar, entende? Porque depois que existe um contrato assinado com a empresa de instalação, existe a destinação disso, é muito complicado juridicamente dentro da empresa fazer essa mudança. Então esse reservatório já estava previsto para ser instalado ali. Mas é por isso mesmo, daí colocaram lá embaixo para mim não conta. Daí agora a gente depende da BCL, a gente passa no equipamento, deduz lá para ficar sem água. E às vezes a gente tem, quando sair os outros, também vou falar aqui. Estou questionando aí sobre a energia, principalmente onde botaram os geradores, porque não tem geradores para puxar água. Nós já discutimos a respeito de instalar mais um reservatório justamente por causa desses loteamentos que estão saindo aqui em cima, né? Acho que tem mais dois que já estão em fase de abrir rua e tudo mais, né? Isso, então, isso já está sendo discutido, tá? Mas isso também não depende da gente, tá? É uma demanda que nós levamos, mas que nós também precisamos, como eu falei. Dessa reunião pode sair essa sugestão também, entende? É mais uma forma de nós conseguir cobrar isso. Na questão, se puder, então, se nós conseguir provar assim, que está passando o ar, nós estamos pagando o ar, a Casan então teria que pegar e fazer o seguinte: abonar todas as famílias aqui do bairro, porque não é só um, se um provar, é todos que estão pagando. Abonar, porque antes eu pagava um valor e agora eu estou pagando outro. Estão pagando outro valor. Como eu falei, essa situação ela é bem delicada, tá? Existem situações que vários clientes já foram até a gente e falaram: olha, eu estou pagando ar. Isso acontece praticamente todos os dias. Nós explicamos qual é o procedimento da Casan, tá? Enfim, esse não é nem o tema de hoje, mas é bom para que vocês saibam também. Talvez não seja a situação de vocês, mas é o que acontece frequentemente na agência, tá? Quando a fatura de vocês ela aumenta muito de uma forma significativa, ou ela começa a aumentar de uma forma progressiva, a primeira coisa que tem que ser feita é fazer um teste pelo menos de 6 horas. Durante a madrugada é o melhor horário para fazer isso, tá? Para ver se o hidrômetro está girando sem passar água, ou se ele está girando sem nenhum consumo de água. Como nos Estados Unidos, tira uma foto,
aguarda um tempo sem utilizar nada de água, vai lá e tira mais uma foto. Com isso vocês vão saber se tem algum vazamento que não está aparecendo, se está acontecendo algum problema com o hidrômetro. Se tiver vazamento oculto, a gente consegue dar desconto na fatura. Se tiver problema no hidrômetro, a gente consegue dar desconto na fatura. Mas assim, não tem como falar, vai passar e vai dar desconto para todo mundo. Cada caso precisa ser analisado separadamente, tá? Porque tem diversas situações que podem acontecer. Ivânia, assim, quando tem vazamento nas ruas, a gente, em dezembro, foi avisado lá na Casan que tinha vazamento lá na frente de casa. Passou dezembro, passou janeiro, quase no final de janeiro que vieram consertar. Tinha um vazamento aqui e um metro depois também um vazamento, no mesmo local. O pessoal veio, arrumou aqui tamparam com asfalto e pisaram. No outro dia, aquilo ali subiu tudo para cima. Daí, mais 5, 6 dias para vir arrumar aquilo ali. Por que o pessoal já não faz tudo de uma vez? Quanta água foi ali? Correu água 2 meses na rua. E Estão terceirizados? Isso foi na Minas Gerais, né? Eu lembro dessa situação. Depois a imprensa veio lá, daí vieram arrumar. Antes da imprensa vir, não veio. Não, na verdade nós não trabalhamos com a imprensa fala, tá? Sempre que tem algum vazamento, nós vamos fazer o vazamento e nós precisamos elencar prioridades. A nossa equipe trabalha com prioridades. O vazamento que tinha ali na Minas Gerais era derramal. Quando nós temos um vazamento derramal, a gente tem que fazer o quanto antes. Mas se nesse meio período surgir um vazamento de rede, nós não temos como deixar a rede vazando e arrumar um ramal. Entende? Então nós sempre precisamos trabalhar com prioridade. E no meio de tudo isso, existem várias outras atividades que a gente precisa fazer, tá? Ali, o que aconteceu? O pessoal foi ali, arrumou o vazamento que tinha. Eles já foram, e tem uma coisa que eu preciso elogiar muito a equipe de Xanxerê, porque raramente, muito raramente, o pessoal abre um buraco no lugar de água. Porque o pessoal que geofona é muito bom, sabe? O pessoal realmente sabe o que está fazendo. Então, se a casa está abrindo um buraco, está tudo asfalto, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente está abrindo porque tem um vazamento. E o que acontece? Às vezes é que o vazamento aparece lá, mas o problema não está lá. O vazamento na rede, no ramal, ele está num outro lugar e a água só está saindo ali porque a água vai para o lugar que é mais fácil. E tem situações em que só quem trabalha com isso consegue entender. Inclusive, é bem interessante ouvir as histórias do pessoal de Chapecó que geofone, que só trabalha com isso. Mas enfim, e ali foi uma dessas situações que o pessoal geofonou, encontrou o vazamento no ramal naquele local, fez o conserto. E depois foi percebido que continuava o vazamento, porque tinha mais um vazamento em outro local. Isso, era pertinho. Eu lembro, eu sei, eu acompanhei o trabalho. Na Maranhão, esquina lá com a Antônio Bacara. É a mesma coisa. Faz 2 meses que está vazando água lá. Está vazando, deixa de fora, não. Nós não fomos informados desse vazamento. Posso fazer um questionamento? Seguinte, primeiro, qual é a relação tua com a imprensa? Porque é o seguinte, ó, eu não recebo de vocês nada no que se informa se vocês vão parar algum lugar, não vai ter água. Acho de suma importância vocês fazerem isso como a Decelt faz. Vamos ter que parar a luz do lugar tal, tal, tal. Eu não sei qual é a relação que vocês têm com a imprensa, no sentido de informar para nós formar o cidadão, porque nós ficamos no escuro. Ou vocês não gostam da imprensa, ou vocês acham que a imprensa atrapalha, porque nós não temos nenhuma informação. Eu, particularmente, não tenho informação nenhuma nesses 7 anos que eu tenho o canal. Eu acho que vocês têm que ser mais abertos, no sentido de dizer, eu vou fechar o bairro tal, eu vou fechar o bairro tal, para que as pessoas entendam que elas podem, no dia seguinte ou no dia anterior, guardar a água, porque naquele dia vocês vão fechar. Não digo quando estourou um cano, até quando estourou um cano, estourou um cano no lugar tal, informa a imprensa está aqui para ajudar, a imprensa não é inimiga de vocês, como você parece que está falando. Então, faça isso, nós estamos aqui para ajudar, tá? Então, leva isso, nós queremos ajudar, mas queremos que você também fale, abre as portas para que a gente possa informar o cidadão, principalmente de Xanxerê, que tem um vazamento, que vai fechar água no lugar tal, que amanhã nós vamos fechar água no lugar tal. Manda, é facinho, e a gente está aí para divulgar e ajudar a Casan.
forma alguma eu tenho a imprensa como inimiga. Inclusive o Guilherme Rosa está aqui, eles sabem que sempre que tem alguma informação ele me comunica e a gente explica o que está acontecendo. Mas para isso preciso ter um contato, senão não tem como se informar. E outra forma, a Casam, sempre que existe um fechamento de rede, sempre que existe algum problema, a Casam comunica no site. No site da Casam vai ter, no aplicativo da Casam vai ter. Então a Casam informa isso, só que também é preciso buscar isso no lugar certo. Tá? Outra situação. Só que nem todos conseguem acessar os idosos, aí não acessam o site da Casam. Anuncia no rádio, Isso, mas aí quando a Casam divulga no site, automaticamente as casas recebem essa informação, ou enfim, o Guilherme é uma pessoa que está em contato comigo o tempo todo e ele busca essas informações também. E existe também uma política da Casam que tem informações que, na verdade, nós somos praticamente proibidos de passar determinadas informações, porque existe um canal oficial da Casam que deve ser usado. Então, existe uma política interna e uma determinação interna para sempre entrar em contato com a assessoria de comunicação da Casam. Burocracia. Fala, Guilherme. Foi citado? Eu fui citado porque eu acho que é importante esclarecer algumas coisas. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Rosa, trabalho na Rede Princesa, também trabalho na Câmara, e de fato a gente recebe muita reclamação. O bairro João Winkler, eu acho que é um dos que mais tem esse problema. De fato, a gente conversa muito, cadê o Adilson que está por aqui também, um dos representantes que mais informam os problemas daqui. Não discordando do Paulo, mas sendo solidário, de fato nós temos um problema de comunicação na Casa do Sul. Eu falei, vem hoje de manhã, inclusive. Dá para ser melhorado. A gente está aqui para buscar soluções, então ser sugestivos. O e-mail funciona? A rede precisa recebe as informações, é verdade. Por esse contato diário, desse relacionamento que criamos. Inclusive, seguimos de portas abertas para todos os que tiverem. Eu brinco que às vezes ela recebe mais de 15 reclamações no dia e eu falei, olha, o meu papel é reclamar e o teu é ouvir a reclamação, nesse caso, buscar uma solução. Então eu acredito que nessa pauta que está sendo criada para encaminhar na Casam, que seja melhorado esse processo da comunicação para que a gente resolva, para que não só, estamos todos os veículos, recebam, porque isso de fato há. E não é papel nem do veículo de comunicação buscar isso, é papel da instituição, a exemplo das outras instituições que temos, só para não parecer também que só a gente é que recebe a informação, porque de fato é a instituição que tem que fornecer essa informação, até por um princípio de gestão pública, para o maior número de pessoas. Então a gente vê o ruído nesse sentido que precisa ser esclarecido. Eu acho que pode mandar a pauta para que vocês, de fato, que são os maiores interessados aqui no bairro, recebam a informação o mais rápido possível, né? Sem a necessidade, então, do idoso ter esse problema, ou de quem não ouve rádio, por exemplo, ter essa dificuldade. Então, sugiro, colocar essa pauta. É que minha DCL já vai chegar no domingo que vem, está avisando essa semana que domingo que vem, de tal hora não vai ter luz. É que são situações diferentes também, né? A Casam não tem como trabalhar com essa previsibilidade, a menos que seja uma obra que seja planejada, aí a gente consegue fazer isso. Como foi a situação de quando nós fizemos a limpeza dos reservatórios. Nós conseguimos avisar uma semana antes que esse feito ia ser parado, enfim. Mas quando estoura uma rede, quando acontece algum problema na habitação ou em qualquer situação assim, nós não temos como prever isso. Então nós não temos como avisar com antecedência. Aí nós utilizamos dos canais da Casam. Eu super concordo porque a Casam precisa ter uma comunicação melhor. Mas como eu falei, nós também não podemos distribuir essa informação por chanceria porque nós somos proibidos. Eu não posso também infringir as regras que tem na empresa, porque eu respondo por uma empresa que é de chanceria, é uma empresa estadual. Então tem situações em que eu tenho que passar as informações para a ACS, que é a Central de Comunicações da empresa, e ela vai fazer a comunicação oficial para os meios de comunicação. Uma para o Rodrigo e outra para você. Você, na meio da tua conversa, quando você começou a colocar as situações, você
meio que duvidar do povo aqui de colocar a reclamação da falta de água. Tem que ter certeza, os que estão aqui, eles não iam perder tempo para vir aqui se não tivesse. E ninguém vai perder tempo para dizer agora que tem que ligar lá porque não tem água aqui, só que tem que mudar. Acho que ninguém vai fazer isso. Os que estão aqui estão falando seriamente, se tem lá. E a segunda pergunta, eu ia fazer para vocês. Na época que você era secretário de Estado, você liderou a coleta da água para nós, na Associação de Moradores. Eu era o presidente, o Serginho era o vice. Depois, daí, não fizemos um projeto que nós tínhamos, dava 7.000 metros quadrados por hora de água. Por causa do Paulo Baldi, que era o diretor da casa na época, o Luciano da Secretaria hoje, e de mais 3 vereadores. Foram chorar no colo do promotor, não o Marcelo, o outro, o Marco. E ali eles fizeram parar tudo. O projeto que nós tínhamos, eles mesmos acharam plano. Daí eles mesmos disseram que não. Daquela época para cá que começou a falta d'água. Por quê? Depois o Serginho pegou a Associação de Moradores, o Carlão também. Eles não quiseram mais manter os poços ligados, por causa da falta d'água. Depois que eles desligaram a água, tinha 37 canos da careta do poço e da careta da casana. Lógico que não ia faltar água antes. Mas estava aguentando a parada. Fechou os poços, faltou água. Até a casana. Onde está a casana agora? Vai tirar a água do Rio Morto, está morrendo lá, terminar de matar para trazer para cá. Ô gente, simplesmente vocês têm tudo na mão, fazem um aquífero Guarani, pronto, resolve o problema. É verdade. Como que é esse nome? João? João, tu lembrou de um fato importante. A Ivânia não estava aqui ainda na época. Essa briga é histórica. E eu tenho a satisfação de dizer que eu estive sempre do lado de vocês. Tu acabou agora de destacar, na época, o vereador Wilson Martins, Serginho. Eu fui secretário de Estado em 2018 e lá eu cuidei de toda essa parte de outorga de recursos hídricos, toda a parte ambiental. E chegou lá na minha mesa um documento que era uma outorga, que é uma licença para exploração dos poços artesianos. E aí eu tenho que fazer uma crítica, não para a Ivânia, mas pela condução histórica da Casan, porque aqui em Xanxerê, para vocês terem uma ideia, a Casan queria fechar os poços artesianos, isso é fato. Inclusive a Casan entrou com uma ação lá em 2010, por aí, para fechar o poço artesiano do bairro Laçada. E para vocês terem como informação, lá em 2013, eu não sei se ainda é diferente essa informação, 60% do abastecimento da cidade, a Casan apenas conseguia garantir. Os outros 40% eram provenientes de água de poço artesiano. Então, eu não entendo por que essa situação daqui a pouco nós vamos rever. Eu vou falar amanhã com a assistência técnica lá da prefeitura, com a assessoria, porque em 2021, como eu estava falando para vocês, nós fizemos um TAC com a Casan, para que a Casan não mais questionasse os poços artesianos. Porque se não tem água, a Casan não tem de onde captar para garantir 100% do abastecimento, é óbvio que os poços artesianos suprem essa demanda. Pelo menos até que a captação do rio Chapecó aconteça. Então, eu quero aqui até fazer uma meia-culpa. Eu acho que houve um erro de cálculo aí na desativação desse reservatório que existia, mas é óbvio que naquele momento se entendeu que mesmo assim o abastecimento seria garantido, porque senão, obviamente que a prefeitura não ia concordar que se fechasse um reservatório para faltar água aqui para vocês. Então, o senhor trouxe um dado bem importante. Amanhã eu não me lembrava, para falar bem a verdade, dessa questão aí, que é uma luta antiga, mas eu quero aqui, já encerrando a minha fala, dizer para vocês que a partir de amanhã
eu estarei mais próximo ainda a Ivânia, eu tenho certeza. Eu falo aqui com toda a convicção e sendo o mais franco e transparente com vocês. Essa mulher, ela é competente, ela é dedicada. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela está trabalhando dia e noite para resolver o problema de vocês. E nós estaremos lá, como foi bem lembrado pelo senhor também. Nós vamos cobrar o governador se precisar, nós vamos cobrar todas as lideranças, porque nós não vamos permitir e não vamos aceitar que vocês fiquem sem ar. Porque o problema de vocês não é da boca para fora, é um problema nosso. Nem o gestor, imagina a Ivânia que trabalha só com isso. Ao invés dela receber reclamação, ela gostaria de receber elogio. Todos nós gostaríamos de receber elogio. Então, aqui olhando no olho de cada um de vocês, a partir do término dessa reunião, e aí fica o desafio grande aqui que é, Ivânia, nós anteciparmos aquele novo reservatório. Nós não podemos esperar mais 5, 6 meses. As famílias não podem esperar mais 5, 6 meses. E isso é a solução que está ao nosso alcance neste momento. E se tiver alguma intercorrência na rede agora, vamos ficar vigilantes. Vamos levar o problema para a Ivânia. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe o meu número, os vereadores aqui também estarão na mesma trincheira. Nós vamos estar aqui com vocês. Seria muito cômodo nós ficarmos lá e deixarmos. Não, nós somos eleitos para isso. Não viemos aqui para falar das coisas importantes e relevantes que estão acontecendo em Xixira, vocês sabem. A cidade está num momento muito importante, num momento de crescimento expansivo, mas não dá para crescer vendo pessoas padecendo por falta de água. Isso a gente não pode admitir. Eu sou pai de família, eu também tenho a mesma necessidade que vocês têm, eu também tenho. Todos nós temos aqui. Então é isso que eu quero passar para vocês. A partir de amanhã, então, Ivânia, fica aqui esse desafio conjunto. Nós vamos trabalhar em rede, Câmara de Vereadores, Executivo, a Casan, a imprensa, Paulo, muito importante a tua presença aqui, sempre o Márcio também aqui, o Guilherme, enfim, toda a imprensa. Nós vamos em breve apresentar essa solução e vamos vir aqui comemorar com vocês que a gente nunca mais volte a falar de falta de água aqui no bairro e toda a cidade de Xixira. Então, Ivânia, isso que eu te peço, em nome da Prefeitura, em nome da Câmara de Vereadores, para que a gente, a partir de amanhã, faça o que tiver que fazer, como uma situação emergencial, a legislação tenha a parte mais flexível de antecipar a obra, que a gente consiga emergencialmente garantir esse abastecimento. E mais um detalhe, pessoal, para finalizar mesmo. Depois que esse novo reservatório entrar em operação, se mesmo assim houver a falta de água em algum momento, não tenho dúvida que nós vamos, junto à Casan, gestionar para um novo reservatório. Se precisar comprar um novo terreno aqui, aliás, os novos loteamentos, vocês sabem que tem uma área institucional, que é 35% da área que vem para a Prefeitura realizar obras. Assim como nós fizemos nos 2 poços artesianos, que a Prefeitura conseguiu. Eu fui diretamente lá na Casan em Florianópolis, a pedido da Ivânia, consegui com o presidente da Casan esses 2 novos poços e nós doamos o terreno. Então, se precisar mais um terreno aqui na região, para a Casan fazer o novo reservatório, pode ter certeza que nós vamos disponibilizar. Mas eu não tenho dúvida que com esse reservatório que já está em curso, nós vamos resolver definitivamente o problema, aliado com a captação da água do Rio Chapecó, que nós vamos cobrar muito também para que neste ano ela fique concluída. Obrigado. Boa noite a todos. A gente sabe que a Casan está fazendo vários investimentos. O ano passado a gente teve uma conversa com a Ivânia, porque estava faltando muita água. Então a gente sabe o que está fazendo. Só que hoje nós, vereadores, não viemos aqui para ouvir desculpa, e sim para ter soluções. E a gente sabe que a pessoa trabalhar o dia inteiro, chegar de noite para tomar um banho, ter que ir dormir sujo, é ruim. E a gente sabe que no final do mês, se não pagar, a conta da água é cortada. Então isso para mim é uma injustiça. E eu quero falar para a Ivânia que 6 meses é muito tempo.
E a gente está aqui para resolver o problema, não ficar ouvindo soluções. Então eu peço que se nós vereadores puderem ajudar de alguma maneira, fazendo algum documento para pressionar a Casan, para dentro de 30 dias fazer esse reservatório estar funcionando, pode contar com nós. Porque se fosse para sair de casa, para ficar aqui só escutando desculpa, nós ficávamos em casa. E eu acho que a população fica aqui também, não veio aqui de barco, deixar dos seus lares, dos seus afazeres para vir aqui. Então a gente entende que a Casan está fazendo muito, investindo, mas do jeito que está, não pode acontecer. E a gente sabe que houve uma falha gravíssima, fechar o reservatório aqui e não ter água suficiente. E outra coisa, quando falta 6 horas de luz, acabar a água no reservatório, isso é uma falta gravíssima. Já pensou na minha propriedade, quando falta a luz, os meus animais ficarem sem água, o transtorno que dá o prejuízo? E aqui nós não estamos falando de animais, estamos falando de pessoas. Então acho que vamos agilizar e pode contar com os vereadores para quem precisar. Então, eu só, caso eu tenha sido mal interpretado, tá? De forma alguma eu duvido de vocês, bem pelo contrário, eu sei que existe um problema de abastecimento, tá? Eu só peço para que, e eu falo isso porque, como eu disse, nós sabemos o que está acontecendo nos bairros, nós acompanhamos o abastecimento, a gente sabe o que está acontecendo. E muitas vezes chegam informações erradas para nós que acabam atrapalhando o nosso trabalho, acabam atrapalhando a resolução do problema. Então, de forma alguma, eu peço desculpas se eu fui mal interpretada, se eu falei de alguma forma errônea, tá? Eu não falei que vocês mentem, enfim, eu entendo o problema, eu me compadeço pelo problema e vai buscar soluções. Mas é realmente muito importante que sempre seja levada a informação correta para nós. Se alguém mais tiver algum questionamento, e além disso, só gostaria de complementar que sim, eu espero que dessa reunião saia no documento oficial, conto também com os vereadores que sempre nos apoiam, nos precisa, com a prefeitura, e agradeço muito por isso. Isso é bem importante para a gente sugerir, como eu disse, tem coisas que fogem do alcance da agência, nós dependemos de instâncias superiores, mas essa parceria nos ajuda muito. Muito obrigada. Só mais uma questão, como a imprensa daí nos vídeos tem como depois verificar, foi falado isso lá. No bairro do Olímpia, tem como os moradores do bairro do Olímpia só pagar só a taxa até ser resolvido esse negócio de falta de água e nada ali? Só a taxa, pagar só a taxa. Como você diz que não passa água, não passa água, é só a água mesmo. Tudo bem, lá em casa tem prova. Eu prova não, mas consigo fazer uma prova dessa. A comunidade vai só pagar só a taxa da água dessa resolvida. Como você falou ali, vai daqui 5 ou 6 meses para estar pronto lá, então a comunidade paga só a taxa. Tem prova? Isso é uma informação que eu não posso dar, porque isso depende do parecer jurídico, tá? Eu não tenho como falar agora, porque a água está vindo, né? Isso não depende de mim. Desculpa passar rápido, mas é assim, gente. Porque como é que o cara vai pagar a água da árvore? A árvore deu de graça. Vai pagar? É isso aí. O pessoal está questionando sobre o ar, né? Sobre o ar nas câmeras. Né? É complicado, ela não tem como saber, ela não tem como gerir como isso. Como eu falei, se cada um que se sentir provar, cada um tem que provar. Tem o direito de buscar os direitos de vocês, tá? Mas não vamos sair do serviço para buscar direito, porque mais vocês têm que resolver. E sem falar que a gente também tem que esperar umas 2, 3 horas ou até mais para a água ficar branca, né? Porque tem só barro. Água suja. Isso também é uma coisa que vocês precisam informar quando acontece, tá? Porque aí nós temos que dar de carga. Porque isso não é para acontecer. Que a água sai da ETA para criar as condições. Se acontecer de dar água suja, por favor, informe que aí a gente está usando para as cargas. A internet tem que ir atrás do problema e paga a área, só quando vai fazer isso. Infelizmente, só está indignado com isso. Indignado com a água dentro da água. Eu não vou conseguir resolver isso. A legislação não permite isso, não adianta. Eles têm que provar. Vai lá, Pinto. O pessoal está falando
seguir, né? Lá atrás, porque ele acha que... Pessoal, boa noite a todos. Eu acho que a importância de estar reunido aqui essa noite, e eu digo sempre, a água é um elemento fundamental do ser humano. E jamais a gente está aqui junto com os vereadores, com o vice-prefeito, com a Evânia, nós estamos aqui para tentar arrumar soluções para resolver o problema de vocês. Sabemos que existia uma associação de moradores, fornecia água, tinha um reservatório que não deixava passar água. Houve um erro, não sei, nós não podemos culpar quem foi que foi esse erro, né? Mas agora nós temos que arrumar a solução para resolver o problema. Não adianta nós tacar o problema e botar mais gasolina e botar um palito para esquentar. Nós temos que resolver, estamos aqui para resolver. Eu acredito aqui, né, que cada morador está aqui, é ciente, jamais estou aqui com todos vocês, né? Como a gente tem água em casa, jamais quer faltar água para cada um. Então, a Ivânia está aqui para resolver o problema, tem aquele reservatório que está sendo construído, está pronto, né? Só falta fazer a ligação. Como o vereador Arthur sugeriu aqui, Ivânia, se puder, o mais breve possível, fazer o funcionamento do reservatório. E eu sugiro para você, não sei se tem como, tu falou que o nível do reservatório tem que manter 80%. Quando está abaixo, não tem como o caminhão potável chegar e colocar água para manter o reservatório de 80%, onde está o vazamento, vai para São Blanco, não tem um registro para deixar lá, para manter a água aqui para São Blanco. Eu acho que também tem há sugestões que podem ser resolvidas, mas eu creio que a Ivânia aqui, ela sempre é parceira dos vereadores. Quando há reclamações, nós ligamos para ela, já resolvido. E sugiro aqui, Carlos, que cria um arte, um grupo de artes, para que as animações cheguem até você e pode passar também para a Ivânia, né? Ou a Ivânia pode passar o canal, um telefone de artes, para que a população também pode passar suas reclamações e ser ouvidas e ser atendidas também, né? Nós estamos aqui para buscar soluções para cada morador. Muito obrigado. Cremonini agora vai falar também, acho que é importante os vereadores falarem também sobre o momento, né? Estamos aqui no bairro João Vim, que é um problema sério de água. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, também quero falar rapidinho. Me solidarizo com a falta de água que todos vocês. Imagino que também moro no bairro, já foi atingido muitas vezes por falta de água, é ruim para sua mãe, para se organizar. Eu ouvi de manhã de Evânia, também nos recebeu ali. Infelizmente, o problema de água no Goiânia não acontece só no João Vim, já tem outros bairros também que têm sofrido. A gente sabe que a situação de vocês aqui também não é fácil. E eu acredito que esse documento que está sendo feito ali, a gente pode agilizar com os deputados, nossos parceiros, né, que têm acesso ao governador, nós também, o governador tem vindo com frequência a Xanxerê. Como a Ivânia falou, eu acredito que esses investimentos são valores muito altos, nós dependemos de agência maior, certo? Não seria só a agência Xanxerê. E já está sendo feita essa grande obra ali. Acredito, até a Ivânia colocou ontem esse projeto lá para Santos Dumont, talvez seja não no curto prazo, não posso passar essa data, mas quem sabe no longo prazo aí. A depender de nós, a gente já veio aqui realmente, dar nosso trabalho de ir atrás, viemos aqui só para ir fazer uma reunião e continuar como está. O nosso desejo é que se reúna, até porque nós somos muito cobrados, né, como vereadores, a própria Ivânia sabe disso, e é nosso dever, nosso trabalho é ir atrás sim. Então, o nosso desejo é que realmente se solucione quanto antes, se no prazo menor, esse documento que eu acho que todo mundo assinou, não sei se todos nós estamos na entrada, pode ser usado como uma ata também, para nós levar aí a autoridades maiores da Casan, porque não é só a Xanxerê que deve sofrer, também as cidades sofrem, mas quem pressiona mais talvez, os deputados que elas tiverem mais acesso, quem sabe a gente consegue, como Xanxerê, trazer mais recursos para cá, porque nós estamos precisando. Então, obrigado a Ivânia por nos atender, a todos aí também que vieram no seu tempo aqui, né? Tirar seu tempo, os vereadores, e conto conosco, precisar de mim também, estou aqui ao final, pode me chamar, ou no telefone, e a gente vai continuar fazendo esse acesso com a Ivânia aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Me chamo Fernanda, sou vereadora também. Quero aqui compactuar com os meus colegas, com todos que nos ouvem. Paulo, obrigado por estar aí, toda a imprensa. Eu acho que isso aqui é muito mais importante do que vocês podem imaginar.
Eu quero parabenizar vocês pela união. Como alguém disse aqui, é muito difícil termos uma união hoje, mas o problema merece isso e o problema exige isso. Então, como todos os colegas falaram antes, a gente se coloca à disposição, não para vir aqui só ouvir, para tentar resolver, para resolver. A gente tem uma proximidade com a prefeitura, nós temos hoje um contato, como disse o Vini, a gente tem um contato muito bom com o governo do estado. Eu acho que esse documento que as meninas estão empenhadas ali redigindo, junto com as assinaturas, é o que vai fazer toda a diferença, porque todo mundo sabe o que é um programa de água. Não precisa passar por isso para saber, todo mundo sabe. Então, contem conosco, da mesma forma que está à disposição. Eu acho que a Ivânia também está à disposição, e nós certamente, depois que tudo acontecer, a gente volta a dar uma satisfação para vocês, e vamos estar aí para, junto com a Ivânia, também cobrar do governo do estado. Eu gostei do que aquele senhor falou, porque não é só ela, não cabe só ela, cabe a nós também buscar isso, e nós temos as portas abertas, seja com o deputado, seja com o próprio governador, para fazer com que isso se resolva o mais rápido possível, e tem solução. O que eu saio daqui feliz hoje é que tem solução. O que a gente precisa é apurar, é que essa solução chegue o mais rápido possível. Então, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por nos convidar e nos trazer isso para tentar ajudar a resolver. Serginho também está falando aqui. Boa noite, pessoal. Cumprimentar o Guia Souza aí, representando o executivo, obrigado pela presença, Caleb, representando a presidência da Câmara de Vereadores, os demais vereadores aí, por atender esse chamado, entender a importância de estar aqui hoje, representando o executivo, o legislativo do nosso município, para ver a demanda da nossa comunidade. Agradecer a Ivânia também pela pelo comparecimento. A gente só tem que agradecer. Quando você une os poderes, você une o fórum, trabalhando junto, todos com a mesma ideia de educação, para tentar resolver que isso funcione. Como o Jesus falou, ele diz: a gente assume meia culpa, de repente, de não ter desligado antes de instalar o segundo reservatório lá, né? Aí nós não estávamos, a comunidade não estava com o problema da falta d'água. Se tiver, Deus nos também, de repente se instalar novamente, não sei se tem como ainda esse reservatório, até que se instalar, aí pode demorar 4, 5 meses para instalar o novo lá, né? Se dá para reativar esse que vinha, ele não vinha dando esse problema de falta d'água, porque tinha esse aqui no aeroporto, né? Se tiver, é uma solução mesmo. De repente, ele reinstalar ele e começar a fornecer a água até que o segundo fique pronto lá para poder sustentar todo o bairro aqui com a água, tá? Então, isso é uma visão, uma ideia que a gente está colocando aqui, tá? E, claro, se não der, o quanto antes, como o Arce falou, 6 meses é muito tempo para esperar a instalação desse novo reservatório, o quanto antes, 30 dias, 60 dias, o quanto antes, através das forças do Estado, dos deputados, dos vereadores, que quem tem mandato, eles, os vereadores, a gente sabe que tem, contatos, que ajuda, tem projetos que tem que andar, é a força de vocês que conta, né? E a comunidade espera, sabe que, como marcar a presença aqui, a gente não tem dúvidas que não vamos de esforço para poder ajudar essa comunidade aqui, tá bom? Mas eu quero só agradecer de cada um. A Ivânia veio quando a gente fez o convite lá, né, que era importante aqui para sanar um monte de dúvida aqui, surgiu um monte de perguntas. Eu queria muito mais que a gente ficasse mais aqui, mas para não se alongar e acabar de repente quase ser as mesmas perguntas sempre, né? Então, mas foi bem produtiva essa nossa reunião. Obrigado à comunidade por comparecer. É isso mesmo, quando a gente tem um problema, a comunidade tem que estar unida, a comunidade tem que estar junto, né? Obrigado à imprensa, muito importante a imprensa participar também, né? E é isso que digamos, ajudem muito para a solução da nossa cidade. Obrigado pela atenção. Mais uma coisinha só, pessoal, dia 27 de fevereiro, às 7 horas da noite, ali na sede esportiva, vai ter uma convocação para troca de diretoria da Associação dos Moradores. Quem se pudesse fazer presente, vamos dar uma chapa para concorrer a diretoria aí. Está aberto o convite aí, tá bom? Obrigado. Bom, eu estava esperando até o final para falar um pouco mais.
porque a gente está aqui porque a gente não quer esperar mais 6 meses, mais 2 meses, mais 3 meses, a gente quer uma solução já para a falta de água. Foi falado do aplicativo, mas muitas vezes a gente tem um grupo de WhatsApp aqui e está sendo comunicado muito bem antes do aplicativo que não tem água. Aí passa, ó, vizinho, você tem água, e como no dia 15, era 7 horas da manhã, nós já tinha, se quiser a gente pode até disponibilizar porque a gente não está excluindo as mensagens, para vocês saberem mesmo que tem gente lá em cima que está ficando 2, 3 dias sem água mesmo. Essa comunicação não é falsa. Talvez então seja por pouca pressão ou por outra coisa, mas o pessoal está ficando sem água mesmo. Então a gente não quer esperar por esse tempo. Uma sugestão eu daria, se eu Jesus vocês, uma sugestão: tivesse um terreno aqui em cima, até que fica pronto esse reservatório. A caixa d'água de 30 mil litros não é uma coisa tão cara. Só uma linha de entrada e uma linha de saída seriam 4 a 5 caixas. 5 caixas seriam 150 mil litros. Na parte mais alta do bairro até ser resolvido esse problema. Talvez se fosse juntar a prefeitura com a Casan e trazer para nós aqui em cima umas caixas de água, porque quando tem pressão ela vai encher e faltou água, ela vai servir como um pulmão. Não sei se foi aberto mais alguma pedra para ter água para baixo, que teve até um comentário que foi aberto mais água para o centro daqui no bairro. A gente não sabe até onde é verídico, mas se tiver como fechar e represar para nós essa água, porque está difícil. Vocês entendem que aqui muito pouca gente consegue ter alguém em casa para fazer faxina, alguém para trabalhar. As mulheres geralmente têm o final de semana, e quando chega o final de semana a demanda vai ser maior, porque elas têm a limpeza da casa, elas têm toda a roupa para lavar. Como eu disse, tem pessoas na camada, tem aluno querendo ir para a escola sem tomar banho, tem pessoas que trabalham o dia inteiro no sol e não estão conseguindo fazer a higiene básica. Tu sabe o que é uma pessoa trabalhar, ter que chegar em casa e passar um pano para voltar para o trabalho. E não é um problema nosso. Esse problema está refletido nas empresas também. Porque não é um problema do bairro João Winkler, esse é um problema das empresas, porque a pessoa sai daqui e ele é um atendente de loja, por exemplo, ele é um atendente de alguma coisa, ele não vai conseguir chegar a atender alguém se ele está se sentindo mal, se ele está se sentindo com um tiro, ou sair, trabalhar, voltar um dia às vezes de trabalho, como pedreiro, ou pessoas que trabalham no sol, e chegar em casa e simplesmente não conseguir tomar banho, deitar numa cama, ou ter que comprar uma água mineral para passar um pano no corpo. Então é difícil. Eu sei que aí já pode ser um pouco, muito pouco acontece, mas quando acontece é constrangedor demais. Então isso não é um problema só do bairro, esse é um problema da cidade, porque aqui a maioria é gente trabalhador, boa parte é CLT, e ele leva esse problema para outro lugar, para a empresa lá do centro, para a empresa lá do outro lado, e não só para nós aqui. Então a gente não quer esperar mais 6 meses. A gente gostaria de ter um retorno, não precisa ser hoje, mas a gente ter um retorno já meio logo, talvez através da imprensa ou através de alguém, para que seja resolvido esse problema. Tá? E essa reunião, a gente teve o apoio do pessoal do Águia Azul, da diretoria da igreja, do salão. Então, agradecer a todo esse apoio também, o apoio das famílias, porque para quem mora na parte mais alta do bairro está difícil. E você escutar que o teu problema vai ser solucionado daqui a 6 meses, você passando todo o final de semana com problema, eu acho que para a pessoa que está no problema é inadmissível. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente não quer mais 6 meses, a gente gostaria que fosse resolvido o mais rápido possível, certo?
agradecer mesmo a disponibilidade de todos, a você, e com certeza é a pessoa mais visada nessa. Talvez não seja culpa sua, mas como a frente, né, cabe a você resolver. Então, agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos e dizer que a gente só está aqui porque está indignado mesmo. E foi mobilizado, e se fosse da vontade de todos, eu acho que teria muito mais gente. Então, finalizando. Isso aí, gente. Isso aí, ó. Isso aí, tá todo dizendo. Pessoal, amanhã já marcamos aqui eu e a Ivânia, às 11 horas lá na prefeitura. A gente vai detalhar bem certinho o cronograma e amanhã à tarde mesmo a gente já passa uma posição para os vereadores, né, e também para a imprensa e para vocês aqui em relação a esse prazo, tá? Que a gente vai lutar para que seja o mínimo possível. Vamos avaliar também, se for o caso, o reservatório está ali ainda, ele não foi demolido. Enfim, amanhã nós vamos avaliar todas as possibilidades e na sequência a gente torna de conhecimento público, tá bom? Obrigado.